E o Corinthians deve mais de 30 milhões de reais a Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que a primeira proposta de parcelamento feita pelo Timão não agradou ao holandês. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que tentou nos últimos dias a contratação de Christian Medina, um dos talentos do futebol argentino. Por falar em joia, registrar que o Palmeiras receberá nos próximos dias proposta de um gigante inglês por Eduardo, tratado como uma das grandes promessas do Palmeiras nos últimos tempos. Para completar, a compra de Paquetá pelo Flamengo representa muito dinheiro até em alguns dos principais clubes do mundo. Falo também sobre o Vasco e contratação de reforços, sobre saída no Cruzeiro, para onde vai Júnior Santos, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sugestão da quarta-feira bateu, nessa quinta voltamos com um palpitão do Nicola. Precisamos da vitória do Porto contra o Rangers, da vitória do Stuttgart contra o Young Boys e da vitória do Celtic contra o Utrecht. Todos os jogos da Liga Europa. Se esses resultados comuns acontecerem, a gente pega uma odd de 2,20, ou seja, mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para pegar esse bilhete pronto, exatamente como eu estou sugerindo, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa do Brasil no domingo, primeiro título da temporada vindo de derrotas. Flamengo perdeu para o São Paulo nessa quarta-feira, já havia sido derrotado pelo Fluminense no fim de semana. Já o Corinthians caiu em plena Vila Belmiro para o Bahia, derrota de virada. Quero contar também que Kendry Páez, jogador contratado pelo Chelsea, tratado como uma das maiores joias do futebol equatoriano, está sendo emprestado ao River Plate, empréstimo de uma temporada. Já a minha portuguesa terá retornos de René e Hudson para o confronto decisivo contra o Primavera, às 20 horas e 30 minutos desse sábado em Indaiatuba. O Igor Torres foi julgado e pegou apenas um jogo de suspensão, que ele já cumpriu, ou seja, também ficará à disposição do técnico Fábio Matias. Quero registrar também que o Botafogo quitou nessa quarta-feira 2 meses de direitos de imagem que estavam atrasados com o seu elenco. Dessa maneira, há pendências agora com fundo de garantia e também com luvas e comissões para empresários. Já o Santos chegou a 5 partidas sem vitória ao ser derrotado por 4-2 para Chapecoense em Chapecó nessa quarta-feira. O Santos havia vencido sua primeira partida da temporada contra o Novo Horizontino, depois perdeu 2 para Palmeiras e Chapecoense, além dos empates contra Red Bull Bragantino, Corinthians e Guarani. Hora de falar sobre Vasco. O Pedrinho admitiu que existem tratativas para as contratações de Cuiabano e também Spinelli. Vou trazer a frase do presidente, depois eu explico o andamento de cada um desses negócios. Abre aspas para o Pedrinho: existem negociações sim. Sabemos que a janela europeia fecha antes, então há todo um processo mais rápido e acelerado, mas sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares da minha administração. Pedrinho explicou nessa entrevista da quarta-feira que o Vasco hoje tem muito mais capacidade de investimento do que quando ele assumiu, especialmente por conta da recuperação judicial e de movimentos importantes como a venda do Ryan. O Vasco já fez proposta ao Nottingham Forest de empréstimo com obrigação de compra do Cuiabano. O negócio gira entre 6 e 7 milhões de euros e há a expectativa de um acerto para as próximas horas. Em relação a Spinelli, o atacante argentino que joga no Independiente Del Valle já topou defender o Vasco. Ele inclusive chegaria pela metade do salário que tinha direito o Verratti, renegociado recentemente com o Cerro Porteño. Primeira oferta feita ao Del Valle foi recusada. A segunda proposta do Vasco, empréstimo de $500 mil com opção de compra de $1,5 milhão de dólares. Só para completar, Gilmar Ferreira afirmou nos últimos dias que o Valdir Bigode teve direito a um pagamento de R$5 milhões à vista. Cheguei a contar para vocês que essa operação colocaria em risco a recuperação judicial do Vasco, até porque fraudaria o acordo. Informação seguinte dá conta de que o Valdir Bigode não recebeu R$5 milhões à vista, e sim essa grana foi parcelada. E o Cruzeiro vai abrir mão do melhor jogador da Copa São Paulo de Juniores desse ano. Centroavante Fernando, que era capitão do time campeão da Copinha pelo Cruzeiro,
Foi também eleito o melhor jogador do torneio, 6 jogos e 4 gols. Não ficará a decisão do departamento de futebol profissional. Fernando tem contrato com o Cruzeiro até dezembro, o que diminui o poder de barganha da Raposa. Não dá para imaginar o Cruzeiro pedindo um caminhão de dinheiro. Posso assegurar que ele já recebeu, nos últimos dias, uma sondagem de um time pequeno de Portugal. A negociação ainda não avançou. Para piorar, o Cruzeiro tem só 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% seguem vinculados ao Água Santa. Decisão de abrir mão do Fernando parte de Tite e sua comissão técnica considera um engano, um equívoco. Acho que o Fernando mostrou muita capacidade na Copa São Paulo e evolução em relação a anos anteriores, em que ele já esteve até no time principal do Cruzeiro. Você pensa parecido? Pensa diferente? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Júnior Santos. Para onde vai o centroavante do Galo? Dá para contar que ele está descartado no Corinthians. O Timão abriu mão de fazer sua contratação. As negociações com o Bahia têm avançado. A ideia do Atlético é fechar um empréstimo com opção ou obrigação de compra, com o Bahia assumindo 100% dos salários. Negociação com o Corinthians era um pouco diferente. Na oportunidade, o Corinthians não pagaria uma compensação financeira pelo empréstimo até dezembro e ficaria responsável por 80% dos salários, os outros 20% do Atlético. No fim das contas, o Corinthians saiu da história. A pedido do técnico Dorival Júnior, o Bahia acelerou o processo e podemos ter um fechamento nas próximas horas. Indicação de Rogério Ceni. Ceni e Júnior Santos já trabalharam juntos no Fortaleza. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo. O tricolor tentou nos últimos dias mais uma investida por Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Você vai lembrar dele, jogador formado no Boca Juniors e comprado por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. O Medina e seus representantes já tinham um acordo para que ele virasse jogador do Botafogo, mas o Fogão tem um transfer ban contra si que o impede de ser registrado. Ele, inclusive, voltou a jogar pelo time argentino nessa temporada diante desse impasse com o Botafogo. Foi por causa desse contexto que o São Paulo mais uma vez procurou os investidores. E aí, vocês topariam colocá-lo no São Paulo de graça ou em quais condições? A resposta desses investidores foi uma pedida extremamente alta para que o negócio acontecesse. O São Paulo precisaria comprar o atleta. E hoje, você sabe, o tricolor não tem grana para muitos investimentos. Dá para assegurar que Medina está completamente descartado. E ele é só mais um dos vários jogadores para o meio campo que o São Paulo tentou. Cauli do Bahia, operação que não deu certo. Kevin Zenon, poucas chances de o Boca Juniors aceitar uma proposta do São Paulo, uma incompatibilidade financeira entre os clubes. Recentemente também o São Paulo tentou Julian Fernandes, meio atacante que pertencia ao New York City e foi emprestado para o Rosário Central. O tricolor ainda busca um camisa 10, mas esbarra na sua incapacidade financeira. E o Palmeiras receberá nos próximos dias uma proposta gigante do futebol inglês por Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade e camisa 10 do Verdão na última Copa São Paulo de Juniores. O Eduardo tem sido monitorado pelo mercado europeu e taxado como o novo astro da base do Palmeiras, com potencial para repetir o que fizeram, por exemplo, Endrick e Estevão. O jogador, inclusive, é representado pelo pai do Endrick, o Douglas Souza. Nessa semana, posso assegurar que representantes do jogador estiveram conversando com o gigante do futebol inglês. Esse gigante prometeu uma proposta para os próximos dias, as cifras ainda não foram reveladas. Posso contar que algum tempo atrás especulou-se que o Arsenal era um dos interessados, não consigo cravar se é o Arsenal quem prepara a proposta. No ano passado, o Palmeiras já recusou uma oferta de 16 milhões de euros, entendendo que o valor era muito baixo para alguém com o potencial do Eduardo. Verdão é dono de 80% dos seus direitos econômicos e recentemente, depois de uma renovação de contrato, a multa do atleta subiu para 100 milhões de euros. Mais uma informação exclusiva: Barcelona monitora de perto os passos desse jogador e inclusive mandou recentemente camisas do Barcelona para os pais do atleta. A saideira sobre o Eduardo: no ano passado, com 15 anos, ele chegou a ser convidado para um período de testes com a seleção brasileira sub-17 na Granja Comari. Os 42 milhões de euros investidos em Paquetá farão do Flamengo dono da maior compra do futebol do Brasil e da América do Sul. Mas esses 260 milhões de reais representam tanto dinheiro, mais tanto dinheiro, que essa compra seria a maior em alguns dos principais clubes do futebol europeu. Você quer ver? Por exemplo, Porto, Borussia Dortmund, Roma, Sporting e Lyon nunca compraram um jogador por tais cifras.
O Paquetá também seria o segundo reforço mais caro da história do Milan e do Benfica se fosse comprado por 42 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro da história do Napoli. O quinto da história da Inter de Milão. O sexto no Atlético de Madrid. O nono no Tottenham. O décimo no gigante Bayern de Munique. 12ª maior contratação da Juventus, caso ele fosse comprado por esses 42 milhões de euros. E o 14º reforço mais caro da história do Barcelona e do Liverpool, caso tivesse ido para o gigante espanhol ou para o gigante inglês. Cada dia mais me impressiono com esses 260 milhões de reais investidos pelo Flamengo e o melhor, o Flamengo pode fazer um investimento desse tamanho e vai ter um jogador titular da seleção brasileira de 28 anos de idade que era muito bom na Premier League e que quase se transferiu para o Manchester City 1 ano e meio atrás. E o Corinthians deve mais de 30 milhões de reais a Memphis Depay. Essas pendências se referem a luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de prêmios que ainda não foram quitados. Recentemente, dirigentes do Corinthians procuraram os representantes do atleta para sugerir um parcelamento dessa quantia. Uma parte da grana seria paga em 2026, a maior parte em 2027 e o restante em 2028. Dá para contar que o staff do jogador ficou bastante incomodado e não aceitou essa primeira oferta alvinegra. Informações do jornalista Thiago Salazar. Quero lembrar para vocês que o contrato do Memphis com o Corinthians se encerra em junho desse ano e não há nenhuma possibilidade nesse momento de o vínculo ser prorrogado. Primeiro porque o Corinthians entende que o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis é inviável. Depois porque o atacante holandês anda bem incomodado com essa falta de pagamentos do Corinthians. Ele recentemente relatou aos dirigentes alvinegros que foi alvo de duas propostas, do Shabab Al-Ahly e do Al-Ahly, ambas equipes dos Emirados Árabes Unidos, as duas propostas bem inferiores ao que ele tem hoje no Corinthians. A tendência é que o Memphis fique até a metade do ano, se prepare durante esses 6 meses de 2026 para a Copa do Mundo e depois vá buscar um novo clube, possivelmente no velho continente ou no mundo árabe. E você, o que pensa sobre essa dívida de mais de 30 milhões de reais com o Memphis Depay? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!